O renascimento cultural é fascinante pelas obras de artes desenvolvidas durante aquele período. No entanto, por trás de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, entre outros artistas, estavam grandes famílias que disputavam a hegemonia de cidades, ducados ou países. Já falamos aqui sobre os Borgias, que durante o século XV e XVI dominaram Roma e o Papado. E nesse vídeo de hoje falaremos sobre os Médici. Os Médici foram a família da cidade-estado de Florença, passando de origens humildes como mercadores e banqueiros para se tornarem grão-duques da Toscana. Mas como eles conseguiram isso? E qual a importância deles para o Renascimento? É o que procuraremos responder no vídeo de hoje. No século XV, os Médici de Florença fizeram a fortuna bancária, e graças a isso, eles sobreviveram à crise empresarial e ao exílio. Também tiveram a graça de conquistar o papado. Os papas Médici governaram por quase 20 anos, e nesse período, conseguiram se estabelecer como duques de sua cidade natal. Além disso, 2 mulheres da família chegaram a se tornar rainhas da França. Foi uma ascensão estelar, embora às vezes brutal. Mas qual foi o início disso tudo? Bem, tudo começou com Cosimo de Médici, mais tarde conhecido como Cosimo o Velho. Ele era, de acordo com o Papa Pio II, rei em tudo, exceto no nome de Florença. Isso não foi inteiramente um elogio, já que Florença era uma república, e como tal, não deveria ter um rei. Cosimo não vinha da nobreza, ele era um burguês. Ganhou sua fortuna como banqueiro. O pai de Cosimo, Giovanni, ganhara dinheiro com o comércio de lã e os bancos. No final da Idade Média, a Península Itálica era importantíssima para o comércio entre o Oriente e o Ocidente. O comércio ocorria no cruzamento do Mediterrâneo, ligando as estradas de seda ao leste com as rotas ao norte da Europa. Os Médici eram banqueiros dos papas, um negócio muito lucrativo, e em sua cidade natal eles construíram uma aliança com um grupo de famílias proeminentes, muitas vezes cimentadas por casamentos, o que lhes deu o controle das autoridades da cidade. Embora pioneiros nesse tipo de articulação política e ideológica, os Médici não foram um caso isolado na Itália do Renascimento. O fenômeno, na verdade, era comum naquela época. O que diferencia os Médici talvez seja um método relativamente não violento de ascensão ao poder, através do qual eles foram erodindo de forma muito lenta e contínua as instituições republicanas de Florença. Florença não era uma democracia no sentido moderno, mas seus governantes eram eleitos por uma elite masculina limitada. As mulheres exerciam influência informal, embora se esperasse que mantivessem um perfil público recatado. Os Médici nem sempre conseguiam aquilo que queriam. Em 1433, os oponentes planejaram a prisão de Cosimo, mas como banqueiro da República de Veneza e do Duque de Ferrara, ele tinha amigos influentes. Então, ele conseguiu não ser executado, mas acabou sendo exilado, embora não por muito tempo. Ele voltou para a cidade com uma ideia diferente para mostrar o tamanho do seu poder. Ele teve uma ideia muito simples. E que tal se eu começar a patrocinar a arte, a arquitetura e projetos culturais? E se eu encomendar um novo palácio para a família? E se eu encomendar esculturas de bronze desse tal de Donatello? E se eu ajudar Filippo Brunelleschi a construir a cúpula da catedral da cidade? Assim, ele foi transformando a cidade de Florença na capital do Renascimento. E claro, dando muito poder à família Médici. Após a morte de Cosimo em 1464, seu filho Piero de Médici se tornou o chefe da família. Ele sobreviveu a uma tentativa de golpe, mas morreu em 1469, deixando seu filho no comando. Ele era Lorenzo de Médici e tinha apenas 20 anos. Esse rapaz ficou conhecido na história como o Magnífico. Lorenzo levou ao auge a primeira fase do governo dos Médici em Florença. Culto, interessado em filosofia, poesia e nas demais artes, ele também era um diplomata nato. Trouxe os melhores artistas da época para Florença e fortaleceu a economia local. A fortuna da família tinha se tornado tão lendária na Europa que todo mundo esperava os gastos mais extravagantes deles.
Inclusive, os aliados de Florença começaram a pegar empréstimos a fundo perdido, e muitos deles nem chegaram a pagar. Para não perder prestígio, Lorenzo manteve a gastança. O resultado é que o banco da família acabou falindo e desaparecendo em 1494, 2 anos depois da morte do Magnífico. Quem sucedeu Lorenzo foi um segundo Piero, em 1492. Ele provou ser um governante mais fraco. Em 1494, quando a guerra estourou na Península Italiana e os franceses marcharam para reivindicar Nápoles, os Médici foram novamente expulsos de Florença, dando a Piero o apelido de O Desafortunado. A família ficou dependente de sua base de poder em Roma, onde durante 18 anos de exílio, o irmão de Piero, o cardeal Giovanni de Médici, reconstruiu alianças. Lorenzo Magnífico tinha outro filho, Giuliano, que se tornou cardeal em Roma. Já Giuliano, irmão de Lorenzo, que foi assassinado em uma tentativa de golpe em 1478, tinha um filho chamado Júlio, que também se tornou cardeal em Roma. Com a expulsão de Piero de Florença, os cardeais começaram a mover o vasto arsenal de dinheiro e aliados da igreja contra a República restaurada, representada pela velha aristocracia das guildas e, em menor proporção, da classe média. Em 1512, Florença foi derrotada por um exército papal e teve de aceitar Giovanni, o filho do Magnífico, como chefe de estado informal. Um ano depois, ele foi eleito papa, com o nome de Leão X. A retomada da cidade não foi um negócio muito bonito. As tropas do futuro papa saquearam Prato, a cidade vizinha, torturando, violentando mulheres e assassinando não apenas soldados rivais, mas também mulheres, crianças e padres, naquele estilo sem a menor pena. Temendo o mesmo tratamento, os florentinos se renderam. Em 1513, o cardeal Giovanni foi eleito papa. De repente, tanto os estados papais quanto Florença tinham se tornado um feudo dos Médici. Se não no papel, ao menos de fato. Ser papa era estar à frente de um dos estados mais fortes da Itália, fonte de mais poder e também instrumento da manutenção da condição de senhores de Florença. O papa foi um importante patrono das artes. Rafael Sanzio pintou um retrato triplo do Papa Leão com seu primo, o cardeal Júlio, e outro parente, Luigi de Rossi. O Papa também encomendou a Michelangelo o projeto de uma capela funerária para a família. Era necessário demonstrar a grandeza da família. Porém, os anos seguintes não foram nada fáceis. Os Médici perderam 2 herdeiros em rápida sucessão. Primeiro, o irmão do Papa, Giuliano. Depois, seu sobrinho Lorenzo. O Papa agiu rapidamente para fortalecer seu poder em Roma. Mas nenhuma quantidade de manobras na corte papal poderia resolver o problema que os Médici enfrentaram em 1519. Eles não tinham nenhum herdeiro legítimo do sexo masculino na linha principal. Apenas 2 meninos ilegítimos, Hipólito e Alessandro, ambos com menos de 10 anos, e uma menina chamada Catarina, que ficou excluída da sucessão política devido ao seu sexo. Em 1521, após 8 anos de papado, o Papa Leão X morreu. A família iria esperar mais 2 anos até que Júlio fosse eleito Papa, assumindo o nome de Clemente VII. Em Florença, o bastardo Hipólito foi legitimado e promovido como futuro governante. O Papa Clemente VII até então tinha um acordo com Carlos V, imperador do Sacro Império. Mas ele acabou traindo Carlos V ao casar sua sobrinha Catarina de Médici com o filho do maior inimigo do imperador, o rei Francisco I da França. Catarina se tornou a primeira das 2 rainhas Médici da França. A quebra da aliança entre o Papa e Carlos V levou à captura e ao saque de Roma pelas forças imperiais, em 1527. Essa foi a deixa para os republicanos de Florença retomarem a cidade do controle dos Médici. Com a perda da cidade, o Papa Clemente VII teve a ideia de fazer Hipólito cardeal, e não demorou muito até que a família retomasse a cidade natal. Em 1532, eles recuperaram o poder, e coube a Alessandro se tornar o primeiro membro da família a governar a cidade com o título de nobreza. Ele foi titulado como Duque de Florença. Clemente VII acabou morrendo em 1534, após 10 anos de papado.
Alessandro era filho ilegítimo de Lourenço II de Médici, que por sua vez era neto de Lourenço de Médici, o Magnífico. Mas hoje, estudiosos acreditam que ele era de fato filho ilegítimo de Júlio de Médici, aquele que veio a ser o Papa Clemente VII. A mãe de Alessandro era descrita como uma escrava e meio negra. Ela provavelmente havia trabalhado na casa dos Médici. Alessandro também era negro e acabou ganhando o apelido de Mouro. Ele era amplamente considerado inadequado para governar, mas ele era esperto e acabou conseguindo ganhar a amizade de Carlos V. E mais do que isso, ganhou a mão da filha do imperador, Margarida de Parma. Eles se casaram em 1536. Porém, a união nunca foi consumada devido ao assassinato do noivo em 1537. Alessandro foi assassinado por um primo distante, Lorenzino, que alegou que queria restaurar uma república em Florença. Isso, no entanto, não aconteceu. Em vez disso, outro primo, Cosmo, tornou-se duque de Florença. Uma vez no poder, Cosmo revelou-se durão e excelente administrador, conquistando a cidade de Siena e unificando toda a região em torno de Florença, no chamado Grão-Ducado da Toscana. Ele ficou no poder ao longo de 37 anos. Como seus predecessores, Cosmo dirigia uma corte espetacular e culta, patrocinava artistas, mandava fazer retratos da família, além de reformar o Palácio Vecchio. Tudo isso para glorificar a história dos Médici. Os sucessores de Cosmo também acolheram uma série de artistas e pensadores importantes, incluindo Galileu Galilei, a quem Ferdinando de Médici tanto quanto pôde o protegeu da Inquisição, bem como Artemisia Gentileschi, que durante o reinado de Cosmo II se tornou a primeira mulher a ingressar na Academia Florentina. Fora de Florença, duas mulheres da família se destacaram como rainhas da França. A primeira foi Catarina de Médici. Ela é considerada o membro da família mais poderoso de sua linhagem. Ela se casou em 1533 com Henrique, duque de Orleans, segundo filho do rei francês Francisco I. Quando o herdeiro de Francisco morreu inesperadamente, Henrique ficou para herdar a coroa, o que ele fez em 1547, com Henrique II. Logicamente, Catarina se tornou sua rainha consorte. Quando Henrique morreu em 1559, após um acidente em uma justa, ela se tornou uma importante conselheira de seus filhos, tendo influência e poder nas decisões políticas de 3 filhos que se tornaram reis. Ao contrário do que podemos imaginar, ser uma Médici não era um trunfo para Catarina. Na França, ela foi atacada por suas origens mercantis. Ainda assim, ela não foi a única rainha Médici da França. Maria de Médici, esposa de Henrique IV, também deteve esse título e governou o reino como regente após o assassinato de seu marido. Ela foi a dura mãe de Luís XIII. Os grãos-duques Médici do século XVII continuaram com o patrocínio das artes estabelecido por seus antecessores, mas como o centro econômico da Europa mudou para os portos do Atlântico, eles se tornaram relativamente menos influentes. A linha principal da dinastia terminou em 1737, com a morte de Jean Gastone. Sua irmã, Ana Maria Luísa, deixou a coleção de arte da família para Florença, garantindo que permanecesse intacta enquanto outras grandes coleções eram divididas e vendidas. Mas afinal, o que aconteceu com os Médici? Eles ainda existem atualmente? Os Médici continuaram a governar Florença até ficarem sem herdeiros legítimos nas 2 linhagens principais da família. Naquela época, em 1737, uma terceira linhagem da família tentou fazer uma reclamação, mas eles não foram considerados legítimos o suficiente para assumir o controle. Este ramo dos Médicis existe até os dias atuais. Um dos últimos descendentes, se não o último, é Lourenço de Médici, um escritor de 69 anos. Ele tem o mesmo nome de seu antepassado, o Magnífico. Mas parece que o cara é uma cópia do antepassado que viveu 500 anos atrás. Me diga aí se é ou não é basicamente um clone. Lourenço acredita que o que transformou os Médici em um dos clãs mais poderosos da história foi o marketing. O escritor e seu irmão não tiveram filhos, por isso,
É provável que sejam os últimos homens vivos dessa linhagem poderosa. Aqui no canal já temos vídeos das rainhas Catarina e Maria de Médici. E se vocês quiserem, faremos vídeos individuais de outros membros da família Médici. E, como prometemos no vídeo sobre os Borgias, em breve lançaremos os vídeos individuais dos membros da família. Nós demoramos a entregar os vídeos, mas fiquem despreocupados, a gente entrega. Olá, eu sou o Professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!